É um prazer, é uma honra para nós estarmos aqui, viu, pastor Josias? Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de aqui e acolá podermos sermos uma voz na vida daqueles que precisam. Amém? Eu quero convidar o irmão aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Antes de ler a palavra, eu gostaria de fazer menção da minha esposa que está comigo, pastor, a minha filha Vitória. Olha que linda, olha que linda minha esposa. Deus me ama, viu, pastor? Deus gosta muito de mim. E minha mãe também, que veio de Vilhena, está conosco aqui nesta noite. Amém? Abra aí a sua Bíblia então, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. A partir do versículo 12... até o 21, diz assim: os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Veja bem, isso aconteceu logo depois de Herodes ter mandado decapitar João Batista e entregue a filha de Herodias, que era a mulher de Filipe, o seu irmão. A filha de Herodias, no aniversário do rei Herodes, dançou e ele ficou maravilhado. Ele gostou tanto daquela dança, tanto daquele presente, daquela apresentação, que ele falou para ela: pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. E ele estava na presença dos convidados, então uma fala do rei tinha muito peso, ele não poderia voltar atrás. E ele então diz isso para ela, e ela pede, instruída pela sua mãe, que cortasse a cabeça de João Batista e desse para ela de presente. E ele não podia voltar atrás, então ele manda que cortassem a cabeça de João e trouxesse.
Ele fez isso, João estava preso porque eles estavam pregando contra o pecado do rei Herodes ali, dizendo que aquela mulher não era mulher dele, ele não podia ficar com ela, aquela mulher era a mulher do irmão dele, de Filipe. Então isso acontece nesse momento. E quando eles então vão para Jesus, eles pegam o corpo de João Batista, eles sepultam e chegam para Jesus. Jesus fica sabendo dessa notícia. Jesus sai para um lugar deserto. E ele então, quando chega naquele lugar deserto, a multidão começa a sair das aldeias, da cidade e ir para onde Jesus estava, porque eles ouviram falar que Jesus estaria ali. E quando Jesus chega, então, tem uma multidão. E tem uma multidão na frente de Jesus, e Jesus olha para a multidão, e ele se compadece de íntima compaixão. Jesus sempre que olha para as nossas necessidades, Jesus sempre que olha para a necessidade da multidão, e Jesus sempre esteve rodeado por uma grande multidão, ele olha e se compadece. Ele não fica alheio às necessidades da multidão, ele não fica alheio ao problema físico da multidão, aos problemas da alma da multidão. Ele olha e se compadece de íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Compaixão nada mais é do que se colocar no lugar de outrem. É você entender e ver a situação do outro e sentir o pesar e sentir a dor da outra pessoa. Jesus então ele olha e se coloca nessa situação daquele que iria trocar de lugar com as necessidades daquelas pessoas, tirando elas dessa necessidade. Jesus, quando ele olha essa multidão faminta, sabe, hoje nós estamos falando num culto de missões. Culto de missões em que nós vemos o tamanho da necessidade das multidões que se encontram ao nosso redor. Sabe, pastor, e missões nada mais é do que o resultado do amor de Deus pelo perdido.